O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sexta-feira, dia 27, celebramos a terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim o grão que enche a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é menor que todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Estende seus ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se em sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu quero lembrar nesse Evangelho do dia, nesta sexta-feira, aqueles momentos que nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, a gente pensa em fazer grandes eventos, grandes coisas, que precisamos fazer isso, que precisamos fazer aquilo, que precisamos trazer um cantor, que precisamos trazer pessoas para evangelizar, né? Eu quero dizer o seguinte: o Evangelho de hoje está dizendo assim: cuidado, que o reino de Deus não é feito de eventos. A conversão não é feita de tantos eventos. A própria liturgia da igreja já traz essas celebrações importantes que nós precisamos dar conta, né? Eu já ouvi gente falando assim: padre, nós temos que fazer isso para a juventude, nós precisamos de fazer isso. Não, nós precisamos de fazer com que a juventude conheça a pessoa de Jesus Cristo no dia a dia, na celebração da missa, na nossa fala, na nossa evangelização. Às vezes nós acreditamos em tantas pessoas que vêm pregar e não acreditamos na nossa própria pessoa, que podemos pregar o reino de Deus, que podemos falar para as pessoas. Puxa vida, você não fez experiência de Jesus? Então, se você faz experiência, você pode também evangelizar. Então, o Evangelho, ao contar essa parábola, Jesus contar essa parábola, que a semente é jogada e dia e noite ela vai crescendo sem a gente ficar fazendo muita coisa, é verdadeiro. Quando você joga essa semente numa pessoa, é claro, a conversão não vai ser instantânea, mas dia e noite você vai cuidando dessa semente, você vai falando alguma coisa para essa pessoa, daqui a pouco ela nasce, ela brota, ela converte. O reino de Deus é assim. O reino de Deus não vai acontecer de uma hora para outra, instantaneamente. Aliás, tem um evangelho que diz que o reino de Deus não se coloca de forma ostensiva, como o reino lá o reino da época de Jesus, né? Roma, Grécia e assim por diante, que foi se colocando ostensivamente. Não, o reino de Deus não é colocado ostensivamente. O reino de Deus, ele acontece do jeito que ele tem que acontecer, mas é preciso você semear. Se você não semeia, o reino de Deus não vai acontecer, a semente não vai nascer. Então é preciso fazer. E você vai dormir, você vai acordar, você vê naquele brotinho que vai aparecendo, como na catequese, como na pastoral, né, como no dia a dia, aquilo vai acontecendo, a palavra de Deus vai transformando a vida da pessoa, vai nos transformando e a gente vai sendo mais de Deus e vamos construindo o reino de Deus. É desse jeito, né? Os eventos passam, né? Aquelas coisas grandiosas que a gente faz, gasta um dinheiro danado, passa e daqui a pouco a gente percebe que os frutos não foram muito grandes. O fruto é grande quando na dinâmica do dia a dia a palavra de Deus vai fazendo efeito na vida das pessoas. Pensa nisso.
Vai olhando e vai vendo se isso não é verdadeiro. Deus te abençoe, Deus te guarde, meu irmão, minha irmã, e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.